Olá, senhores. Vamos lá. Boa tarde a todos. Quer dizer, todos somos Anderson, Crislaine, Paloma e eu, os quatro. Vamos lá, sigamos, go out. Bom. Vamos continuar o estudo da revelia. Nós começamos no nosso último encontro. Nós chegamos a conceituar a revelia e apresentar considerações introdutórias, gerais, a respeito da revelia. Para fins de recordação, enquanto a gente dá uma enroladinha, ver se chega mais alguém nesses próximos 5 minutos, para recordar aos senhores que revelia consiste na situação jurídica, no fenômeno representado pela omissão do réu em oferecer a sua defesa. A revelia é a ausência de contestação no processo. Isso está representado no artigo 344 do CPC. Ele traz o conceito de revelia na sua parte inicial e depois vai tratar do efeito material da revelia. Nós vimos que uma coisa é a revelia, outra coisa é o seu efeito. Vamos lá, vamos recordar. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel. Então, revelia consiste, como eu lhes disse, na ausência de contestação. E presumir-se-ão presumidas verdadeiras, as alegações de fato formuladas pelo autor. Essa ideia de presunção de veracidade é, portanto, o efeito material da revelia. E o que nós vamos começar a estudar logo mais, a parte nova a partir de hoje, vai ser justamente os efeitos da revelia. Na aula passada, nós também fizemos uma associação entre esse artigo 344 e o artigo 341 do CPC, que trata do ônus da impugnação especificada. O ônus da impugnação especificada, ele se associa à presença da contestação, ele é associado à ideia da contestação, quando o réu, portanto, contestou. E se o réu contestou, ele não é revel, já que revelia consiste na ausência de contestação. Mas ainda que o réu tenha contestado, se ele não impugnar de modo especificado cada um dos fatos que o autor traz na petição inicial, ter-se-á produzido a presunção de veracidade quanto aos fatos não impugnados. Então, a relação que existe entre o artigo 344 e o artigo 341 é uma relação de grau, de incidência. No 341, nós temos a presunção de veracidade em relação a algumas alegações. Aquelas que foram objeto da contestação não são presumíveis, e aquelas que não foram abordadas na contestação serão consideradas como presumivelmente verdadeiras. Nem todas. Já no artigo 344, uma revelia consiste na ausência de contestação, sendo a contestação a peça na qual o réu traz a sua defesa, a revelia consiste na ausência de defesa. Em havendo ausência de defesa, o réu não impugnou nada. Em não tendo impugnado nada, a presunção de veracidade incide, a princípio, sobre tudo. Então, a relação, como eu lhes disse, entre o 344 e o 341 é uma relação de intensidade, uma relação de grau. Bom, fiz uma recordação aqui do que no encontro passado, mais 5 minutos mais ou menos se passaram, mas não foi suficiente para ingressar ninguém. Vamos seguir. O que eu quero tratar... Veja, e não ingressar ninguém não tem problema nenhum, né? Estamos aqui na aula de reposição, tranquilo. Depois o pessoal assiste. Não tem problema nenhum. Nós vamos tratar agora dos efeitos da revelia. Tá? Vamos falar, item de número 1, o efeito material, também chamado de efeito principal. Nós já até adiantamos o estudo dele.
E o item de número 2 são os efeitos processuais da revelia. Naturalmente, vamos começar pelo item de número 1, vamos começar pelo começo. O efeito material ou o efeito principal. Bom, por que se chama efeito principal? Porque é desse efeito que é a presunção de veracidade, o efeito material, também chamado de efeito principal, é a presunção de veracidade, como consta na parte final do artigo 344. E ele também é chamado de efeito principal, porque o efeito processual, que é um dos maiores, dos mais importantes, o julgamento liminar, o julgamento antecipado do mérito, depende da ocorrência desse efeito. Então, esse efeito, a presunção de veracidade, ele é o efeito material e, ao mesmo tempo, é um pressuposto do efeito processual. Por isso que ele é chamado como o principal efeito da revelia. Pois bem, o efeito material, como nós vimos, é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na sua petição inicial, o que consta da parte final do artigo 344. Vou destacar aqui o que consta do texto que mais nos interessa, a parte final, ó. E presumição verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor na sua petição inicial, mesmo que não tenha dito a lei, as alegações de fato são formuladas pelo autor na petição inicial, causa de pedir, como nós já estudamos. Pois bem, o que acontece é o seguinte, essa presunção de veracidade, ela não é uma presunção absoluta. Essa presunção ela é de natureza relativa. Então, nós temos uma presunção relativa de veracidade. Por que presunção relativa de veracidade? Bom, em primeiro lugar, porque ela admite prova em contrário e porque ela nem sempre ocorre. Então, a presunção de veracidade não é um efeito automático da revelia. A presunção de veracidade não é uma consequência necessária, sine qua non, da revelia. Nós podemos ter revelia sem a presunção de veracidade, como nós veremos. Nem sempre ocorre. E mesmo que tenha se manifestado a presunção, é possível que se produza prova em contrário. Então, ela não é uma presunção, como os civilistas chamam, uma presunção iuri et de iuri. Ela é uma presunção iuris tantum, né? Que admite prova em sentido contrário. Dentre os efeitos processuais da revelia, eu vou tratar do item, vou separar aqui o item A, tá? Admite prova em contrário. Por que que ela é relativa? Vou falar melhor desse item A, porque admite-se prova em contrário. Nós veremos que um dos efeitos processuais da revelia é o fato de que, como consta do parágrafo único do artigo 346, o réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra. O fato do réu não contestar não quer dizer que ele não possa mais participar do processo. Quer dizer que ele perdeu a oportunidade de oferecer sua defesa, contestação. Então, eles devem se lembrar, nós já vimos, que a cognição é a atividade intelectual do juiz, a qual ele forma o seu convencimento por meio da consideração sobre alegações e provas. Então, se o réu pode contestar, o réu não pode trazer alegações defensivas, não pode oferecer defesa. Mas nada impede que ele apresente provas. Como nós vimos, é uma presunção relativa porque admite prova em contrário. Então, assim como o 346, parágrafo 1º, sustenta que o réu pode ingressar no processo e vai participar do processo,
O artigo 349, ele vai nos dizer que ao réu revel é lícita a produção de provas. Provas que sejam contrapostas às alegações do autor. Lá no artigo 373, inciso 2º, nós veremos que, em regra, o réu prova a existência dos fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Lá no artigo 373, inciso 2º, o que o réu prova esses fatos? Todos devem se lembrar que na defesa de mérito indireta, nós estudamos que é o réu quem traz esses fatos. Quando o réu apresenta uma defesa de mérito indireta, ele trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Então, quando o réu defender se utilizando a defesa de mérito indireta, ele tem que provar. No processo civil, nós não vimos prova ainda, tá? Só para os senhores entenderem a lógica do 349. No processo civil, prepondera essa lógica aqui, ó. Quem alega tem que provar. Essa é a regra geral, tá? Por que o 349 disse que o réu revel vai produzir provas? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Aqui. Minha filha mais velha. Olá. Pode aparecer que só tem 4 pessoas, só tem 3 pessoas. Que maravilha? Fiz ela aparecer na marra. Ela trouxe meu cafezito. Então, por que o 349 disse que ao réu revel é lícita a produção de prova contraposta às alegações do autor? Porque nós temos um caso excepcional. Ele, réu, não alegou nada. Como o réu é revel, não houve nenhuma alegação do réu. Vou corrigir aqui. Não houve nenhuma alegação do réu. Então, a prova que o 349 está fazendo menção aqui é uma prova contraposta às alegações do autor. Alegações do autor que, a princípio, estão beneficiadas com a presunção. Né? Petição inicial tem alegações sobre fatos. Vou fazer uma sequência aqui. Ó. Petição inicial tem alegações sobre fatos. 2. Revelia. Efeito material é igual a presunção. Olha o que vai aparecer para vocês aí. Ó. Então, os fatos alegados pelo autor são, a princípio, presumivelmente verdadeiros. Nós falamos até agora diversas vezes que cognição é a junção de alegações mais provas. Agora podemos botar aqui, ó, provas ou presunções. Porque quando não tem prova suficiente, em algumas situações a lei permite que o juiz julgue com base em presunção. Então o juiz exerce cognição analisando alegações e provas, ou em algumas hipóteses também presunções. E na revelia nós temos um caso de presunção. Então, se o autor já apresentou as alegações, o réu não alegou porque não quis, foi revel. Tendo prova ou não, o juiz vai poder julgar com base na presunção, que é o efeito processual que nós veremos ainda. Então, o que o 349 está dizendo? O réu pode produzir prova contrapostas às alegações do autor, olha a parte final, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos, desde que produza a prova a tempo. Por quê? Porque um outro efeito da revelia é o julgamento antecipado do mérito. Como eu mencionei para vocês antes, o efeito principal, que é esse que estamos vendo, a presunção de veracidade, também é chamado, efeito material, também é chamado de efeito principal. Porque dele também decorre um outro, em geral, que é o julgamento antecipado. O 346, parágrafo único, vai dizer que o réu pode aparecer no processo, que ele é revel, que ele não pode participar.
O 349 vai dizer que a participação dele vai se dar na produção de provas. Provas para afastar a presunção do autor, para afastar as presunções que estão incidindo sobre os fatos que o autor alegou. Porque nós temos ali no lado direito, na última linha do chat, cognição é a junção de alegações com provas ou presunções. Mas, se houver nos autos os dois elementos, prepondera a prova. As provas são maiores que as presunções. A participação do réu, quando ele entra no processo, se dedica essencialmente à produção de provas. O réu pode ingressar no processo, não é porque ele não se defendeu que ele não pode participar em contraditório, mas está preclusa via defensiva. Qual é, portanto, a sua atuação principal? Produção de provas. Então, a presunção que se produz em razão da revelia é uma presunção de natureza relativa, porque admite prova em contrário, como acabamos de ver aqui. Linha B. Por que a presunção é também relativa? Ó, natureza relativa da presunção. Presunção relativa. Por quê? Porque ela nem sempre ocorre. A lei traz hipóteses que excepcionam a ocorrência dessa presunção. Uma coisa é revelia, outra coisa são os efeitos que decorrem da revelia. Revelia é a ausência de contestação. Em geral, quando não contesta, gera a presunção. Mas nem sempre gera a presunção. E aí, o próprio artigo 345, lembrem-se, vou trazer aqui a previsão do código. Olha lá, o capítulo da revelia. 344, já vimos mais de uma vez. Conceito de revelia, o efeito material da revelia. A parte final ali, ó. Presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato. Efeito material da revelia. Olha o 345. A revelia, ausência de contestação, não produz o efeito mencionado no 344. Qual o efeito mencionado no 344? O efeito material. O efeito de presunção da veracidade. Então, nós podemos ter revelia sem presunção de veracidade. Podemos. Então, essa presunção nem sempre vai ocorrer. É uma presunção, não é automática. Não é iuris et de iuris. É iuris tantum. Então, é uma presunção de natureza relativa. E aí, em quais casos que essa presunção não ocorrerá? Vou trazer aqui inciso por inciso. Tá? Inciso primeiro. Inciso primeiro do artigo 345. Nós não teremos o efeito material da revelia se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. O que a lei está dizendo ali? O réu não contou, mas tem pluralidade de réus. O que consiste esse fenômeno de pluralidade de réus? Litisconsórcio passivo. Né? A lei está dizendo, então, nesse inciso primeiro, numa interpretação literal, que em havendo litisconsórcio passivo, quando um dos litisconsortes contesta, não gera revelia para ninguém. Cuidado. Não é bem por aí. Aqui é um típico caso em que o legislador disse mais do que deveria. A interpretação literal ela é errônea, porque ela é ampla demais. Quando nós estudamos no período passado, GP2, litisconsórcio, nós vimos lá que existe no artigo 117 a previsão da independência dos litisconsortes. Independência dos litisconsortes. Os litisconsortes serão considerados
em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, cada um por si. Por exemplo, você imagina se um dos litigantes comete um ato atentatório à dignidade da justiça. Um dos litisconsortes não comparece à audiência de conciliação e mediação, que nós estudamos esse semestre aqui. Artigo 334, parágrafo 8º. São 25 réus. 24 compareceram, um não compareceu. Vai aplicar multa para os 25 ou só para aquele que não compareceu? Para aquele. Cada um por si. Independência dos litisconsortes. Okay. Mas aqui, no 345, inciso 1º, a hipótese seria para beneficiar. Né? Porque nesse exemplo que eu dei, não seria um exemplo perfeito, por quê? Porque a extensão seria para prejudicar, né? Um dos litisconsortes praticou um ato, foi punido, você não pode estender essa sanção processual para os outros. Nesse caso do 345, inciso 1º, a hipótese seria de beneficiar os outros. Né? Então, em tese, isso poderia ser levado em consideração. Mas olha como é que termina a parte final do artigo 117. Exceto, então, a parte inicial trata da independência dos litisconsortes, né? Parte final. Exceto no litisconsórcio unitário. Caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas poderão beneficiar. Bom, por isso que eu falei, não pode prejudicar, mas pode beneficiar. Então, o fato de um litisconsorte ter contestado pode beneficiar o outro. Mas pelo 117, parte final, ali, exceto no litisconsórcio unitário. Não é em todos os litisconsórcios. Tem várias classificações de litisconsórcio, né? Litisconsórcio unitário é um tipo de classificação do litisconsórcio quanto ao julgamento. O litisconsórcio unitário é aquele no qual o julgamento deve se dar de um modo unitário. Quando o juiz julga de um modo unitário todo o litisconsórcio. Exemplo clássico. A doutrina sempre trabalha, e eu sempre trabalho também em sala de aula, dá para ver nitidamente aqui o que é o litisconsórcio unitário. O Ministério Público propõe uma ação de anulação de casamento em face do casal, marido e mulher. Será que é possível que a mulher continue casada com o marido e o marido seja anulado o casamento em relação à mulher? Não. Ou bem anula para os dois, ou mantém os dois casados. Ou é válido para os dois, ou é nulo para os dois. Isso é litisconsórcio unitário. Você imagina que nesse tipo de processo, o Ministério Público propôs a ação em face de João e Maria. Maria contestou. João não contestou. Aqui não tem dúvida nenhuma. Pelo 117, parte final, pelo 345, inciso 1º, o fato do João não ter contestado, ele é revel, mas não vai ter a presunção de veracidade. Mas qual é a lógica? Vamos entender o porquê. Por que é assim? Porque o juiz vai ter que julgar de um modo unitário no final para os dois. E não tem como ele presumir verdadeiro o que o Ministério Público falou em relação a João e não presumir verdadeiro em relação a Maria. É o mesmo fato. Você imagina que o Ministério Público esteja alegando que João e Maria são irmãos. É uma hipótese de nulidade de casamento. O juiz não vai considerar como presumivelmente verdadeiro o fato de serem irmãos em relação a João e não em relação a Maria, porque cai na mesma lógica. João não pode ser presumivelmente irmão de Maria se Maria não foi irmão de João. Então, o resultado da cognição do juiz quanto aos fatos deve ser o mesmo para as duas partes. Se não vai gerar presunção em relação às duas partes, não gera para ninguém. Essa é a lógica do código. Aqui nós temos uma base segura. Então, na verdade, nós já construímos duas bases seguras. Primeira base segura, que eu comecei dizendo, não é isso tudo. A interpretação literal do inciso 1º do 345 passa a impressão que em todos os litisconsórcios
O fato de um contestar impede. Bota naquele exemplo, 25 réus. Um contestou, os outros 24 não. Não tem revelia para ninguém? Seja lá qual for a espécie de litisconsórcio? Não. Não é bem assim. Não é tão amplo assim. Essa é uma primeira base segura. Uma segunda base segura. No litisconsórcio unitário, não tem dúvida. É assim. No litisconsórcio unitário, o fato de um contestar aproveita os demais. Nesse exemplo, se você cogitar uma hipótese de 25 réus, um contestou e 24 não gera revelia para ninguém. Se for litisconsorciário. Quer ver? Muda o exemplo. Ao invés de anulação do casamento, anulação de uma assembleia numa SA. Você pode ter vários réus. Uma deliberação lá realizada com, sei lá, tem vários tipos de assembleias na SA, né? Uma deliberação lá que ocorreu entre 30 acionistas. Um deles vai a juízo em relação aos demais. Então, tem lá 29 réus no polo passivo. Se um contestar, uma base fática é uma só. O autor está alegando um vício de, por exemplo, está falando que não teve lá a intimação, a cientificação com prazo suficiente. A hipótese lá da lei 6404. Aí é direito societário. O que importa aqui é o direito material. Ao final, ou o juiz vai anular a audiência para todo mundo, a deliberação. Ou o juiz vai anular a sessão, caramba, fugiu. A assembleia. Ou o juiz vai anular a assembleia para todo mundo, ou não vai anular para ninguém. Litisconsórcio unitário. Se um dos réus contestar, em relação a ele, não vai ter presunção de veracidade do vício quanto ao prazo. Então, se os outros 29 não contestarem, não tem presunção para ninguém. Quanto ao litisconsórcio unitário, é outra base segura, é isso aí. Agora, e os outros litisconsórcios todos que não são unitários? Será que tem um meio termo entre o litisconsórcio unitário, 117, parte final, e os outros litisconsórcios todos, 345, inciso 1º? Tem uma base, tem uma lógica, tem uma interpretação intermediária. Foi por isso que eu expliquei tanto essa questão do porquê que no litisconsórcio unitário não tem a presunção, não gera o efeito material, porque a base é comum a todos. E é justamente esse o critério que faz com que, num litisconsórcio que não é unitário, sendo unitário, 117, parte final. Nos litisconsórcios que não são unitários, você vai ter que analisar se os fatos que justificam a pretensão do autor em face dos litisconsórcios são comuns. De modo que você não possa presumir para um e não presumir para outro, porque contestou. Então, se a base fática que o autor alegou for comum em relação aos réus, se a pretensão do autor em relação aos réus for comum, se houver uma comunhão de pretensões em face dos réus, é possível que se aproveite. Outra forma de se raciocinar. Se for possível aproveitar a defesa de um ao outro, você aplica o dispositivo. 345, inciso 1º. Vamos ver um caso em que você não vai aplicar, para ver como é que não é sempre. Você imagina que, sei lá, um consumidor vai a juízo alegando uma falha qualquer num produto. Coloque de um lado como um réu o fabricante, do outro lado o comerciante. Responsabilidade objetiva. Os réus sabem que vão dançar, muito provavelmente. Claro, os réus vão atuar no sentido de demonstrar que não houve dano, culpa exclusiva, esse tipo de coisa. Mas uma das atuações básicas desses réus é um empurrar para o outro. Porque uma das formas do comerciante não perder é se ele demonstrar que, na verdade, o vício do produto é de responsabilidade do fabricante.
Uma das formas do fabricante não perder é se o fabricante demonstrar que saiu da fábrica perfeitamente, que o transporte se deu perfeitamente, e que o dano que foi provado realmente se deu por conta de uma falha no armazenamento do comerciante. Então percebam que nesse ínterim, um está empurrando para o outro. As pretensões dos litisconsortes passivos, na verdade, estão um apontando para o outro. Para eu ganhar, eles sabem que ganhar em face do autor é difícil. Fica um querendo ganhar do outro. Aí, aqui nesse caso, você não vai aproveitar. Se o fabricante está falando, eu não, excelência. Primeiro, que não houve dano. Segundo, que se houve, a responsabilidade é minha, é do outro réu. O outro réu não contesta. Você vai aproveitar a contestação de quem acusou o outro réu para ele? Aí não tem como. Aí não tem como. Nesse caso, haveria uma incompatibilidade. Ok? Então, esse inciso primeiro é o mais complicado, é o que tem mais coisa para falar. Por conta dessa previsão ampla do inciso primeiro, deve ser temperada, deve ser interpretada nos moldes do artigo 117. Seguindo, vamos ver mais hipóteses do artigo 345, e que, portanto, não gera a presunção de veracidade. Vou trazer aqui, uma vez mais, a previsão do caput do artigo 345. A revelia não produz o efeito do 344, que é a presunção de veracidade, se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Por quê? Qual é a lógica aqui? O direito indisponível é uma coisa importante demais para você julgar com base em mera presunção. Direitos indisponíveis são valores, são bens jurídicos tutelados que são sensíveis, são importantes, são caros demais para a rigidez do ordenamento jurídico. Dá para você julgar com base em mera presunção. Quer ver? Você não vai julgar paternidade com base em presunção. Pelo menos, enfim, por não contestar. É uma decisão criticada do STF que permite a utilização de presunção, mas é lá no direito material. O menor vai a juízo em face do suposto pai. O réu não contesta. Revelia. Você vai presumir que o réu é pai do autor com tanta meio de prova que se tem. Veja, se fosse um direito patrimonial, deve 100, 200 reais, aí a julga. Você vai presumir que um cara é pai do outro por conta de uma ausência de contestação. Veja, eu não estou preocupado aqui com um aspecto nem patrimonial. Também não estou falando que não é importante. Mas eu não estou preocupado com questões de herança. Não pense na origem genética. Pense na relação afetiva. Esse aqui é meu pai. Por quê? É porque ele não contestou. Ele é meu pai porque ele não contestou. Não tem como ser assim, né? Não dá para ser com base em mera presunção. Além desse inciso segundo, faz-se menção a direitos indisponíveis também no artigo 341, inciso 1º, e eu já fiz menção aqui com os senhores algumas vezes. O 341 é aquele que trata do ônus da impugnação especificada. Né? Vou até trazer a previsão dele toda. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Foi o que nós vimos até agora, ônus da impugnação especificada. Salvo ser, inciso 1º. Não vai incidir a presunção de veracidade se não for admissível a seu respeito à confissão. Caramba, o que isso tem a ver? Não for admissível a confissão. Agora, vejam aí o que prevê o artigo 392 do CPC, que está no capítulo da confissão. Olha aí. Não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. Direitos indisponíveis não admitem confissão. Então vejam, o 341, inciso 1º, está por via direta dizendo
e o ônus da impugnação especificada, a presunção de veracidade quanto àquilo que o réu na contestação não impugnar, não vai incidir em se tratando de direitos indisponíveis. Ao lado desse 345, inciso 2º, eu acho que vale a pena botar aí um 341, inciso 1º, 392, se é que o vade-mecum já não o fez. Ok? 345, inciso 3º. O que dá mais problema é o inciso 1º, já foi. Tá? Vamos seguir. 345, inciso 3º. A revelia não produz o efeito mencionado no 344, que é a presunção de veracidade, se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Lembrem-se, nesse contexto, o que nos diz, o que prevê o artigo 320 do CPC, que nós estudamos quando da petição inicial. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, documentos indispensáveis à prova do ato. Nós falamos que isso é excepcional. Né? Ou seja, nem tudo do 345, inciso 3º, está no 320. Tá? No 320 você vai considerar, por exemplo, ali a procuração que o advogado deve juntar. A redação do 320 é mais ampla. Mas em algumas situações, eu dei alguns exemplos para vocês, como, por exemplo, certidão de casamento numa ação de divórcio. Como é que o autor vai pedir divórcio sem demonstrar que é casado? É um pressuposto lógico. Então tem que vir a certidão. Nesse caso, a ré, falei o autor, né? A ré não contesta. O juiz vai presumir que tem causa para divórcio, ele nem sabe se são casados mesmo. Então aqui, veja, a revelia não é decorrente de uma omissão do réu. Mas percebam que o autor praticou uma omissão primeiro. O autor não trouxe o documento que é indispensável. O instrumento que é indispensável. No caso do 305, inciso 3º, portanto, não vai poder ser aplicada a presunção. Por quê? Porque a lei exige prova pelo instrumento. O instrumento é cópia de documento, né? Pelo instrumento. Porque prova é maior do que presunção, você não aplica, portanto, presunção nesse caso. Esse é um exemplo, tá? O que eu lhes falei agora da certidão de casamento. Não é apenas o único, é um dos exemplos. Certidão de ônus reais, de bens imóveis, por exemplo, em ações reais. Pode ser um outro exemplo. Vamos lá, último inciso. A revelia não produz o efeito mencionado no 344, que é a presunção de veracidade, se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Vejam, nós temos duas hipóteses aqui. Hipótese de número 1, alegações inverossímeis. Separado de propósito, né? Negação. Verdade. Alguém já brincou com vocês assim? Ah, é vero. E tem que fazer outra coisa. É vero de verdade. E símil, ou símeis, de semelhança. E faltou ali semelhança. Faltou cedilha. Esbarrou aqui errado. Então, inverossímil é o que não tem semelhança com a verdade. É o que não parece verdade. Se o autor traz uma alegação inverossímil, uma alegação que não parece verdade, o juiz não vai atribuir presunção. Veja, como assim não parece verdade? Porque aos olhos do juiz, pela utilização do que o código chama em outras passagens, regra de experiência comum, o juiz pode se utilizar de regras de experiência comum. Lá no capítulo da teoria das provas, nós vamos tratar disso. Imagina, por exemplo, que o autor vá a juízo dizendo
se envolveu um acidente de trânsito que gerou prejuízo ao seu veículo e a responsabilidade é do réu. A culpa é do réu. Aí ele vai ver como é que foi praticado o acidente. E aí ele diz o seguinte, ó, a turma da Penha, ó, Excelência, estávamos na Avenida Brasil, na altura do Caju, Avenida Brasil, na altura do Caju, era um dia útil, era 18 horas, bem na hora do rush. Olha o quadro fático ali. Um dia útil, 18 horas, na Avenida Brasil, aquele trânsito arranjado. Aí o autor fala assim, o réu estava num veículo Brasília, ano 1981, e colidiu na traseira da minha Lamborghini, a Brasília, a 380 km por hora. Vai presumir isso, verdade? Aí não tem como, isso é inverossímil, né? É inverossímil. Primeira coisa que o juiz vai desconfiar, esse veículo é difícil colocar essa velocidade, mas vai que mexeu no motor, né? Acho muito pouco provável, mas ok. Mas ninguém anda nessa localidade em um dia útil, nesse horário, a mais do que 15 km por hora. O que dirá em alta velocidade. É claro que o exemplo é exagerado de propósito. Se eu estivesse colocando ali um carro como outro qualquer, 100 km por hora nesse local, o juiz ia ficar desconfiado. O exemplo é extremado de propósito. Que o juiz achar que não tem cara, não tem cheiro de verdade, ele pode pedir prova. O destinatário da prova é o juiz. O processo se desenvolve para formar o convencimento do juiz. Se o juiz empombar com algo, achar que é inverossímil, ele pode pedir prova. Mais uma vez eu digo, a prova prevalece, é maior do que a presunção. Nós estamos aqui estudando a hipótese de se aplicar ou de não se aplicar a presunção. Não vai se aplicar a presunção, por quê? Porque o juiz vai querer prova. Nesse caso, o que o juiz vai dizer? É autor. O réu estava numa Brasília, ano 81, e bateu no teu carro na Brasil, num dia útil, às 6 horas da tarde, a 300 km por hora. Então, prova que eu quero ver. Essa eu quero ver. Essa eu vou querer ver, me traz um vídeo, que eu vou salvar o vídeo comigo, vou mostrar para todo mundo. Essa é a história que eu vou contar para meus netos. Ele pode pedir prova. Tá? Essa é a primeira hipótese do inciso 4. Segunda hipótese. Quando as alegações do autor estiverem em contradições, as alegações do autor estiverem em contradição com prova constante dos autos. Prova constante dos autos. Vejam. Primeira observação, vou repetir, porque prova é maior do que presunção. Você não vai aplicar a presunção. 345 trata de hipóteses que não se aplica a presunção. Você não vai aplicar a presunção porque tem prova. Tem prova do contrário. Como assim tem prova do contrário? Bom, tem duas hipóteses, né? Pode ter prova em sentido contrário, porque o réu trouxe. Nós já falamos sobre isso. O fato do réu não ter se defendido não quer dizer que ele não possa aprovar. 346, parágrafo único, mais 349. Falamos sobre isso. O réu pode trazer prova em sentido contrário às alegações do autor. Mas pode acontecer também do próprio autor ter trazido uma prova que é contrário aos seus interesses. Eu já vi isso acontecer. Eu vi um caso em que o autor alegou, trouxe prova na petição inicial, o réu não contestou, o juiz falou, reconheço a revelia, mas deixo de aplicar o efeito material da revelia porque o autor produziu prova em sentido contrário às suas alegações. Então, eu, juiz, indago se o autor tem algo mais a provar. O autor não falou nada mais, passou uns dias, o juiz julgou improcedente o pedido. Qual foi o cenário que o autor produziu prova contra ele mesmo? Na petição inicial, o autor falou mais ou menos assim, Excelência, eu emprestei dinheiro para o réu, é um safado, não me pagou. Condena ele a me pagar.
Simples. Só que ele, autor, junto com a documentação toda, quer dizer, ele disse, eu emprestei dinheiro pro réu, é um safado, condena ele a me pagar. Eu trouxe uns documentos aí, dá uma olhada, excelência. Quando o juiz foi dar uma olhada, tinha na documentação um recibo de pagamento e uma quitação que ele, autor, deu a favor do réu. Pode até ser por isso que o réu nem contestou. Eu falei, eu vou perder meu tempo. Aprovado. Eu paguei. O que provavelmente aconteceu? Né? Houve um erro administrativo, o cara realmente pagou e não se deram conta, mandaram para o jurídico cobrar, o jurídico fez a petição na correria, juntou e não viu os documentos todos. E estava aprovado realmente pelo próprio autor. Pode acontecer. É um tremendo tiro no pé, né? É uma gafe, é uma falha, mas pode acontecer. E se acontecer, vai prevalecer a prova que ficou os autos, independente de quem trouxe. Aliás, nós veremos isso na aula de provas, nós veremos que pouco importa quem trouxe a prova. A prova é a dos autos. O fato do autor ter trazido a prova não impede de utilizar a prova contra ele. É o princípio da comunhão das provas, da aquisição das provas. A prova é do processo. A prova está no processo. O juiz vai levar em consideração para julgar o processo. Vai aplicar prova ou presunção? Prova é maior do que presunção. Com isso, a gente termina o estudo do artigo 345. Agora, o artigo 345 não é o único que trata de situações nas quais nós não vamos aplicar o efeito material da revelia. Os senhores devem se lembrar, uma vez mais eu trago o que prevê o artigo 345, é o que nós estamos vendo. A natureza relativa da presunção de veracidade. Ela não é absoluta, ela admite prova em contrário, e porque tem hipóteses que ela não acontece. Artigo 345, a revelia não produz o efeito do 344, presunção de veracidade, nós vimos todos os casos. Mas não é apenas nesses incisos do 345 que nós temos situações em que não se gera o efeito material da revelia. Nós temos também a situação, a hipótese do artigo 72, inciso 2º do CPC. Deixa eu trazer aqui para vocês. Artigo 72, inciso 2º do CPC, é uma outra hipótese na qual não teremos o efeito material de presunção de veracidade, ainda que tenhamos a revelia, ainda que o réu não conteste. Quer ver? O juiz nomeará curador especial para quem exerce a curatela especial. Vamos para o parágrafo único logo para matar isso. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei. O juiz nomeará curador especial, parênteses, Defensoria Pública, ao inciso 2º, réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Vejam que apareceu duas situações de réu revel. Réu revel, em que não se cogita de presunção de veracidade, porque a consequência processual será a nomeação de curador especial. Antes de eu tratar as hipóteses do inciso 2º, do inciso 2º do 72, deixa eu, uma vez mais, trazer o que consta lá do 341. Vejam como é que há uma relação forte da revelia com esse 341, o ônus da impugnação especificada. Olha o que prevê o parágrafo único do artigo 341. O ônus da impugnação especificada dos fatos, quer dizer, o que aqui o legislador quis dizer, na verdade, foi a presunção de veracidade que decorre do ônus não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.
Mas nós estamos aqui vendo a hipótese que não se cogita de presunção de veracidade. Então, ó, 341, parágrafo único, 72, inciso 2º, você vai fechar a questão. É mais uma hipótese. E no inciso 2º, nós temos duas situações. Primeira delas, réu, revel, preso. Bom, aqui o legislador pensou o seguinte: nós temos um réu que foi citado, não se defendeu, mas o cara está preso. Deve ser por isso que ele não teve advogado, que ele não trouxe defesa, porque no nosso sistema carcerário, preso não consegue nem se locomover dentro da cela, que dirá pensar em se defender em processo civil. Né? Então, aqui o legislador tentou amenizar a situação processual por conta de uma situação peculiar do sujeito processual. O réu está preso. Então, mesmo o réu não contestando, sendo revel, se ele estiver preso, o legislador pegou leve com ele. Trouxe como consequência a nomeação de um curador especial e mais os senhores já sabem. Não incide a presunção. Segunda hipótese, nós temos o réu, revel, citado por modalidade ficta de citação. Que é o que a lei ali no inciso 2º diz, ó, bem como ao réu, revel citado por edital ou com hora certa. Bem como ao réu, revel citado por edital ou com hora certa. Citação por edital, citação com hora certa, são espécies de citação ficta. Citação ficta é aquela que se contrapõe à citação real. Citação real é aquela na qual o réu recebe o mandado, assina o mandado, junto aos autos você consegue ver que tem a assinatura do réu. O réu recebeu. Você tem a comprovação de que o réu teve ciência. Essa é a citação real. Por oficial de justiça, por exemplo, quando o réu comparece ao cartório, por exemplo, pelo correio, por exemplo, eletrônica, por exemplo. Já a citação ficta, como o próprio nome diz, é uma ficção jurídica. Você não tem a comprovação, você não tem a certeza jurídica que o réu tem ciência do processo. A gente finge que o réu sabe. Por edital ou com hora certa. São modalidades de citação que nós vimos no período passado. Citação por edital. Publica-se edital no site do TJ, que é a preferência hoje em dia. Citação com hora certa. O oficial de justiça foi tentar localizar o réu, citando, não encontrou. Tem suspeita de ocultação. Ele marca uma hora certa para voltar, ou com um vizinho, ou com um parente, com um porteiro. Aí ele volta no horário e no dia aprazado e não encontra ninguém. Aí ele certifica. Ó, juiz, aconteceu tal coisa, o cara fugiu 2 vezes. Eu falei com fulano de tal que eu viria aqui em tal hora, tal dia, vim e continua sem ter ninguém. Então nós vamos fingir que ele está citado. Mas o detalhe é esse, nós vamos fingir que ele está citado. Quando se publica edital, vamos fingir que o réu está citado. Não tem como saber que o réu. A presunção na citação por edital, falei com os senhores no período passado, é aquela teoria de que entre qualquer pessoa do mundo, então eu daí, qualquer pessoa lá na Coreia do Norte, tem no máximo 6 pessoas conhecidas. Então eu vou conhecer alguém que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém que vai conhecer outra pessoa. Tem uma teoria dessa aí na antropologia, na sociologia, sei lá. O mundo está tão conectado que o meu mais distante elo de conexão vai conhecer no elo de mais distante conexão dele alguém que está lá na Europa, vai conhecer alguém que está lá e vai chegar em alguém que está do outro lado do mundo. A lei trabalha com a ideia de que a informação vai correr. Quer dizer, que alguém, mesmo que raro, vai ler o edital e vai ver ali o nome de alguém e fala assim, não conheço, mas o nome é estranho. Esse aqui é o amigo do amigo do amigo do Arthur, vai me ligar. Fulano de tal não é aquele cara... eu vi aqui que ele foi citado. Então eu vou passar, aí eu vou entrar em contato com o outro, que vai entrar em contato com o outro, e a informação vai chegar lá nele. Essa é uma presunção que ele trabalha, é uma ficção.
Mas, em compensação, na verdade, na real, o legislador sabe que isso não acontece. É uma mera ficção. Ele dá com uma mão e tira com a outra. Ele não pode deixar o processo parado. O processo tem que avançar. A jurisdição tem que ser efetiva, a duração razoável do processo. A gente tenta citar da forma real, não consegue, citação ficta. Em compensação, nós não podemos tratar igual o cara que foi citado de modo real e não apareceu no processo porque não quis, e o cara que não apareceu no processo porque nós estamos presumindo que ele tem ciência. Então, não, vamos tratar de modo diferente. Tratar de modo diferente como? Foi citado de modo real, não apareceu, revelia, efeito material da revelia. Foi citado por ficção, revelia, nomeação de curador especial. Artigo 72, inciso 2º. Ainda sobre hipóteses em que não se opera a presunção de veracidade, nós temos o artigo 121, parágrafo único do CPC. O 121 trata de uma hipótese de intervenção de terceiro, também período passado, que é a assistência simples. Assistência é o tipo de intervenção de terceiro na qual o assistente, que demonstra interesse jurídico, ingressa no processo para auxiliar, para assistir o assistido a obter uma sentença favorável. Então, o terceiro atua no processo para ajudar a parte a ganhar. A lógica é essa. Só que na assistência simples, a atuação do assistente é subordinada à atuação do assistido. Os senhores devem se lembrar, parênteses aqui, que tem uma outra espécie de assistência, que é a assistência litisconsorcial. Na assistência litisconsorcial, o assistente não é parte, mas é tratado como se fosse, ele faz o que ele quiser. Aqui na assistência simples, não, ele não é parte e não é tratado como se fosse. A atuação do assistente depende da vontade do assistido, salvo no 121, parágrafo único. Salvo se o assistido, a parte, for omissa, for revel. Aí a lei prevê, sendo revel ou de qualquer outro modo omisso, veja como é que a revelia é uma espécie de omissão. De qualquer outro modo omisso, o assistido, que é a parte, o assistente, que é o terceiro, o assistente será considerado seu substituto processual. Substituto processual, substituição processual, é legitimidade extraordinária. A lei vai permitir, então, que o assistente atue em juízo em nome do assistido. Porque ele, assistido, não está fazendo nada. Então, aqui é uma outra hipótese em que nós teremos revelia no processo e a consequência não vai ser, de imediato, presunção de veracidade. Bota o assistente no lugar dele para se defender. Acabou. Acabaram as hipóteses na qual nós teremos revelia e não teremos presunção de veracidade. Então, essa primeira parte do encontro foi para item de número 1, fecharmos o efeito material da revelia, que acabamos agora, e também deixar claro que a presunção é de natureza relativa, porque admite prova em contrário e porque nem sempre ocorre. Falamos largamente sobre isso. Ok? Agora nós vamos para o segundo grupo de efeitos, que são os efeitos processuais da revelia. Efeitos processuais da revelia. O artigo 346 do seu caput, ele já tem um primeiro efeito. 346 caput. Os prazos contra o revel, que não tenha patrono nos autos, fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Olha só. Qual é o sentido desse dispositivo?
No Código de 73, dizia-se que o prazo do revel corria em cartório. Botando ali, entre aspas, corria em cartório. O que significa isso, corria em cartório? Não precisava de intimação pelo diário oficial. Corria em cartório significa desnecessidade de intimação via diário oficial. Isso não existe mais. Veja que ele fala-se expressamente em órgão oficial, é o diário oficial. O que se entendia no código anterior? Quando o processo sai do gabinete do juiz e vai para o cartório do juízo, é ali que se dá a publicação. Então, a publicação, tecnicamente, a publicação de um ato é quando realmente o cartório chega, quando o processo chega no cartório. Porque os processos são públicos. Publicação é o ato de tornar público. Ok? Quando o processo está no cartório, todos têm acesso, qualquer um do povo tem acesso. Inclusive as partes, inclusive o advogado. Então, publicação no sentido técnico é isso, quando o processo está público, disponível no cartório. Só que na prática, quando a gente fala publicação, é o mais comum, tá? Quando a gente fala publicação, significa disponibilização barra intimação via diário oficial. Quando os senhores começarem a atuar, estiver no escritório dos senhores, começarem a atuar em escritório de outros, os senhores falarão muito publicação. Saiu publicação, foi publicado. Aquilo, na verdade, é intimação no diário oficial. Se chama de publicação, no sentido usual, ali entre aspas, não é a publicação no sentido técnico. Mas essa publicação, no sentido usual, significa disponibilizar a informação no diário oficial. E foi o modo como até o legislador tratou ali. Ó. O prazo do réu revel, que não tem advogado, vai contar da data de publicação, no sentido de disponibilização do ato no diário oficial. Mas percebam que o 346, na parte inicial, disse o réu revel que não tenha padrão. Porque o réu revel com advogado, pode ter o réu revel com advogado? Pode, tem nada a ver uma coisa com outra. Ter advogado ou não ter advogado é uma coisa. Ser revel é outra coisa. É não contestar. O cara pode ter advogado, pode ter juntado procuração aos autos, pode ter comparecido à audiência de conciliação e mediação e perdeu o prazo para contestar. Então, o réu revel com advogado, que a gente chama de publicação, essa disponibilização no diário oficial, vai sair em nome do advogado, porque revelia uma coisa, representação por advogado é outra. Então, para fechar esse primeiro efeito, esse item de número A foi ótimo, de letra A, esse item A. O que tem de novo aqui, na verdade, é a exigência de publicação, de intimação via diário oficial e a proibição de que os prazos corram em cartório. Então, os atos decisórios em face do réu sempre serão disponibilizados no diário oficial. Vai mudar o fato dele ter advogado ou não. Se ele tiver advogado, regra geral, sai publicado em nome do advogado. Se ele não tiver advogado, aí sobra só ele, sai publicado em nome do réu. É isso. Não tem muito mais o que falar, só isso. Mas o 346 tem também um parágrafo único, que nós já estudamos. O réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontra. Revelia é uma coisa, ausência de contestação. Participar do processo em contraditório é outra coisa.
O fato do réu não ter participado em um momento não proíbe que ele participe em outro. E aí, qual vai ser o modo de atuação do réu? Nós já falamos também. Em geral, a utilidade do réu no processo será a de produzir prova em sentido contraposto às alegações do autor. Para quê? Para afastar a presunção. O que a revelia faz? Faz com que as coisas estejam ruins para o autor, né? A revelia gera o efeito da presunção relativa de veracidade como regra, e o réu tem que aparecer no processo rápido para afastar a presunção. Como é que ele afasta a presunção? Fazendo prova, porque prova é maior do que presunção. Se não tiver aquelas hipóteses do 345, do 72, inciso 2º, do 121, parágrafo único, resta ao réu fazer as provas. Esse é o segundo efeito processual. E o terceiro efeito processual, que é até o mais importante, é o 355, inciso 2º. Olha o que o 355, inciso 2º, nos diz. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito. Então, esse efeito é o do julgamento antecipado do pedido. Por que o juiz pode julgar antecipadamente o pedido? Vamos recordar. Estamos falando da tutela cognitiva. Cognição é a junção de alegações mais provas ou presunções. A alegação já passou. O autor já alegou na petição inicial, o réu poderia alegar, não alegou porque não quis, problema dele. Prova, ou o autor trouxe e convenceu o juiz, ou ele não trouxe e não tem problema, porque vai ter presunção. E aí o juiz julga antecipadamente. Então, olha o que o inciso 2º vai dizer. Que o julgamento antecipado do mérito vai ocorrer quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 344 e não houver o requerimento de prova com base no 349. Então, veja, o julgamento antecipado do mérito pressupõe a combinação desses elementos aqui, ó. O réu seja revel. Que ocorra o efeito previsto no 344, a presunção de veracidade, efeito material. Quando que ocorre a presunção de veracidade? Quando não incidir o 345, o 72, inciso 2º, e o 121, parágrafo único do CPC. E o 121, parágrafo único do CPC. E, além disso, item 3, e não houver requerimento de prova na forma do artigo 349. O 349 é aquele que trata da prova contraposta. Ou prova, podemos dizer de outra forma, prova que afasta a presunção. Porque prova é maior do que presunção. Então, se teve revelia, a réu não contestou. Se ocorreu o efeito material da revelia, e o réu que poderia aparecer no processo não apareceu e não produziu prova a tempo, julgamento antecipado do mérito. Agora, para acabar, percebam que o 355 fala que o juiz julgará antecipadamente o pedido. Ó, julgamento da causa em havendo revelia. Percebam o que o 355 diz. Juiz julgará antecipadamente o pedido. Olha aí.
Olha o que o 355 diz. Que o juiz vai proferir sentença com resolução do mérito. O juiz vai julgar o mérito. Vejam que em nenhum momento o dispositivo faz menção à procedência. Dizer que o juiz vai julgar o mérito não quer dizer que o autor vai necessariamente ganhar o processo. É possível que tenha revelia. Então, é possível que tenha revelia e improcedência. Quando eu digo revelia, estou falando dos efeitos material e processual, revelia no sentido cheio, né? Ausência de contestação, presunção de veracidade, julgamento antecipado. Mesmo assim, um réu perca? É possível. É possível. Revelia não quer dizer que o autor vá ganhar. Em geral, leva ao fato do autor ganhar. Em geral. Não quer dizer que ele vai ganhar sempre. Quer ver? Primeiro caso, então, de improcedência. Primeira situação de improcedência. Estou meio cansado de escrever, tá? Primeira situação de improcedência. Quando o direito alegado pelo autor não subsistir. Quando o direito não amparar o autor. Você imagina que o autor foi a juízo em face do réu, alegando que emprestou dinheiro para o réu e o réu não pagou. O réu ficou revel. Mas o pedido do autor foi de fuzilamento em praça pública. O juiz vai reconhecer a revelia. E vai julgar procedente o pedido do autor. Não pode. O direito não ampara a pretensão do autor. Simples. Primeira hipótese, portanto, é quando o direito não socorre, não ampara, não dá razão ao autor. Segundo caso, é do 349, quando o réu aparece no processo e produz provas contrapostas. Né? Teve revelia e o autor vai perder, porque prevalece a prova sobre a presunção. E o terceiro caso é quando o juiz reconhece uma questão de ordem pública. O juiz pode reconhecer uma questão de ordem pública, de ofício, independentemente da alegação do réu. Justamente porque é de ordem pública e atua no interesse da coletividade. Essas questões de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício, elas são tanto no plano processual quanto no plano do direito material. Exemplo de questão de ordem pública no plano processual. Legitimidade das partes, interesse de agir, pressupostos processuais, litispendência, coisa julgada. Lembrem-se do artigo 337, parágrafo 5º. Nós vimos, aula passada, 2 aulas atrás. Tudo que está no 337, que são as questões preliminares, as defesas processuais, tudo ali o juiz pode conhecer de ofício. A exceção, tirando a convenção de arbitragem e a incompetência relativa. Essas duas, o réu tem que relegar. Se o réu não alegou na contestação, Inês é morta, já era. Mas as outras todas, o juiz pode conhecer de ofício. Então, aqui, nesse caso, a revelia não vai ajudar muito o autor. Né? Não vai ajudar muito o autor. Exemplo de questão de ordem pública, de direito material. Prescrição, decadência, nulidade do negócio jurídico. O juiz pode pronunciar de ofício sobre esses pontos. E aí, para fechar aqui a questão, com isso a gente acaba a revelia de vez. Lembra que dentre as classificações da defesa, nós temos a tal da objeção? Objeção é um tipo de defesa que não se submete à preclusão. Não se submete à preclusão. Por que não se submete à preclusão? Porque é uma questão de ordem pública. Então, aqui nesse ponto, eu quero que os senhores percebam o seguinte. O réu, revel, tem a preclusão de contestar. O que é preclusão? Preclusão é a perda da possibilidade de praticar um ato processual. Preclusão de contestar significa que ele não pode, então, contestar mais. Ele pode contestar em 15 dias.
No 15º dia em diante, ele não pode mais contestar. Quando a gente fala em contestação, a gente fala em defesa. Defesa em um sentido amplo. Lembra do princípio da eventualidade, artigo 336? Tudo quanto é tipo de defesa na contestação. Agora, as objeções são defesas que não se submetem à preclusão. Então, mesmo que ele não possa alegar na contestação, o réu poderá alegar depois? A resposta é sim. Essas questões de ordem pública todas, que o juiz pode conhecer de ofício, que eu mencionei ainda há pouco, coisa julgada, para trazer um exemplo de direito processual, prescrição, para trazer um exemplo de direito material. Mesmo que o réu não tenha contestado, ele pode alegar? Pode, porque são objeções. São questões de ordem pública que não se submetem à preclusão. Então, de uma vez por todas, o réu revel participa do processo com qual finalidade? Produzir provas contrapostas. E é o que está no artigo 349, mencionamos aqui umas meia dúzia de vezes. E, item 2, alegar objeções. Ele não pode alegar qualquer coisa. Defesa, do modo geral, ele não pode. Ele só vai poder alegar aquilo que o juiz poderia conhecer de ofício. As questões de ordem pública. Ok? Com isso, a gente encerra a aula de hoje, porque é um sábado, mentira. Não encerra o estudo da revelia. Os senhores estão aí ainda? Tem alguém aí? Estou desconfiando que eu possa estar sozinho. Estamos. O Anderson foi rápido. Vamos lá. Paloma também, Cristina. Oh, que orgulho. Também só os 3, né? Chega. Aqui. Mais uns 10 minutinhos, 15 eu paro, tá? Quero só fazer aqui uma introdução no próximo tópico. Okay? E o próximo tópico aqui, são as providências preliminares. A próxima fase do processo é chamada providência, são as providências preliminares. Providências preliminares que estão entre os artigos 347 e 353. 347 e 353. O artigo 347, já vou trazer, são 7 artigos, portanto, né? 347 a 353, 7 artigos. Vamos matar um logo de vez, porque, veja, é um artigo que é água de salsicha, tá? Não serve para nada. Ele vai dizer assim, eu chamo de artigo de passagem. O código tem umas meia dúzia de artigos assim, que não traz nada. Não traz nada que eu digo assim, não traz norma nenhuma. Não traz previsão normativa nenhuma. Ele tem um sentido meio que doutrinário, assim. Esse 347 diz o seguinte: você que leu até agora, continue lendo. Quer ver? Findo o prazo para contestação, artigos 335 a 342. Reconvenção, que é uma modalidade de resposta do réu, os senhores se lembram bem, certamente, 343. Revelia, que é a ausência de contestação, artigos 344 a 346. E aí chega o 347. Quer dizer, a reconvenção e a revelia giram em torno da contestação. Tá? Fim do prazo para a contestação, você que leu do 335 ao 346, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções desse capítulo. Continue lendo. E aí ele continua do 348, prevendo as seções desse capítulo. Eu quero mostrar aqui para os senhores qual é a lógica das providências preliminares, quais são as seções desse capítulo. Dá para ver minimamente. O que significa providência preliminar, senhores? Olha só, vejam ali.
Fim do prazo da contestação. O juiz tomará, conforme o caso. Essa é a parte que mais me interessa, conforme o caso. O processo até agora, o procedimento até agora, ele se desenvolveu de um modo retilíneo. Fala um, fala outro, se não falar é revelia. Basicamente isso. Agora, daqui em diante, a depender do que se deu no processo até esse momento, os rumos do processo são variados. Então, por exemplo, se teve contestação ou não, as consequências são distintas por conta da revelia. A própria revelia, se produziu o efeito material, que é a presunção ou não, os efeitos serão outros. Se o réu contestou, não teve revelia, ele contestou. A depender do que ele alegou, se ele trouxe fatos novos, nós já comentamos. Vai ter que ouvir o autor em réplica. Então aqui começa a surgir uma situação em que o juiz tem que olhar para trás, rever o processo, ver o que... Bom, rever o processo, estou sendo simpático, né? Em geral, os juízes começam a ver o processo aqui. O cartório vai tocando, os juízes começam a ver o processo aqui. Sendo bonzinho. Mas o certo é que ele esteja vendo desde o começo, né? Por isso que eu repito. O ideal é que aqui o juiz reveja o processo, veja a petição inicial, veja a contestação, se teve, se não teve, para pensar o que fazer. Para compreender todos os fenômenos processuais que se deram até então, para que possa conduzir o processo. E essa fase das providências preliminares tem um sentido muito claro, que é o prosseguimento do procedimento, do processo, de um modo válido. O juiz não pode cometer qualquer tipo de nulidade processual. Porque depender da consequência, do andamento do processo que ele dê de modo equivocado, será nulo. Pense, por exemplo, num réu preso, que é revel. O juiz não nomeia curador especial. Presume verdadeiro. Julga antecipadamente o mérito. Esqueceu do 72, inciso 2º. Será que vai dar ruim? Sim ou com certeza? Com certeza. É hipótese de nulidade. O cara pode anular depois. E o que nós não queremos é isso. Permitir a anulação futura. As providências preliminares são justamente as atitudes, as providências que o juiz deve adotar para que se prossiga o processo de modo de um modo válido, evitando-se, portanto, o cometimento de nulidades processuais. Não apenas evitando-se a prática de nulidades, como nós já falamos aqui várias vezes. Se o juiz detectar um vício processual, ele corrige. E aí, mais uma vez aqui, no artigo 352, eu vou trazer ele já, o Código fala de novo em saneamento. Já falamos do saneamento várias vezes, vou falar aqui uma vez mais, para a gente avançar com a disciplina. Essa é a lógica das providências preliminares. O juiz olha para trás, entende como é que se deu o processo, veja, conforme o caso, e olha para frente. Como é que ele vai chegar até o ponto final, que é a jurisdição, o exercício da jurisdição. O que falta percorrer? Qual é o caminho certo a percorrer? É justamente isso que nós veremos. Bom, e aí o 347 termina de um modo célebre e elementar, dizendo que vai observar as seções desse capítulo. Que seções são essas? Olha aí, ó. Seção primeira, da não incidência dos efeitos da revelia. Seção segunda, do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Seção terceira, das alegações do réu. A droga. Muito ruim a divisão, a estruturação do código. Nós vamos tratar de 3 providências típicas, mas nós não vamos seguir essa lógica do código.
A doutrina não segue, nem a prática segue. Aqui o código mandou muito mal. Vamos lá, vamos ver as espécies de providências. Vamos ver todas não, tá? Vou só fazer uma introdução aqui. Espécies de providências preliminares. Nós temos as providências preliminares típicas, artigo 348 a 353, tirando ali o 347, que é o que inaugura o capítulo, e temos as providências preliminares atípicas. Providências preliminares atípicas são aquelas espalhadas pelo código, que não estão nesse capítulo. Né? Lembra que nós acabamos de falar agora ali do 345? O 345 diz, não se aplica o efeito material da revelia. Aí eu dei a volta, fui lá no 72, fui lá no 121, parágrafo único, porque também tem o mesmo sentido. Então, nós vamos fazer aqui. As providências preliminares atípicas são providências que estão espalhadas pelo código e têm o mesmo sentido de evitar nulidades. E o juiz deve adotar nesse momento. Nós vamos ver essas providências atípicas na próxima aula. Podem ficar tranquilos, eu sei que os senhores têm um sábado a terminar de curtir aí. Então vamos focar nas providências preliminares típicas. Não vou ver todas, não. Tá? Mas dá para ver rapidamente. Quer ver? A primeira delas é essa aqui, ó. Da não incidência dos efeitos da revelia. Essa dá para ver. Sabe por que dá para ver? Porque nós já vimos. Artigos 348 e 349. Nós já vimos. Olha o 348. Essa aqui é melhor tratar hoje aqui do que tratar na próxima aula. Nós estamos com a revelia na cabeça, acabamos de ver. Olha o 348. Se o réu não contestar a ação. Revelia. 344. Então, ó, vamos destrinchar o 3, vamos brincar de esquartejar o 348. Se o réu não contestar a ação. É a parte inicial do 344. Revelia. O juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344. Quando é que nós temos a inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344? Artigo 345, artigo 72, inciso 2º, e artigo 121, parágrafo único. São essas hipóteses. Então, nós não teremos presunção de veracidade. Né? Nós não temos presunção de veracidade, o que o juiz vai fazer? O juiz vai ordenar que se produza prova. Por que o juiz ordenará a produção de prova? Porque cognição, mais uma vez, é a junção de alegações e provas ou presunções. As alegações já vieram. O autor falou, o réu não falou porque eu não quis, problema dele. Revelia, perfeitamente. Provas ou presunções. Poderia até ter presunção, mas nós estamos numa das hipóteses que não tem presunção. O dispositivo falou. Se for o caso que não se aplica a presunção, seja lá qual for a hipótese, não se aplica a presunção. Se não se aplica a presunção, o que falta? Prova. O juiz vai exigir prova. Autor, ó, tem revelia, sinto muito, não tem presunção, preciso de prova. Vamos embora, filho, cadê? O réu não está no processo. O réu foi revel. Quem vai trazer a prova? O autor. O juiz vai mandar o autor trazer, do interesse do autor trazer. Até vimos que o réu pode trazer prova contrária ao interesse do autor, né? Mas o autor que traz prova para provar a alegação que ele formulou. Esse é o 348. Esse é o sentido do 348. Se não, então, o que nós temos no 348? Uma outra forma. Não houve julgamento antecipado do mérito. Aqui não se deu o julgamento antecipado do mérito, que é o efeito processual da revelia. Do 355, inciso 2º. Presunção. Se não tem presunção, precisa de prova. Está visto. E o artigo 349. Ao réu revel, já vimos 500 vezes, né? Ao réu revel, será lícita a produção de provas. Provas para afastar
a presunção que incide sobre a alegação do autor, contrapostas às alegações do autor. Mas é bom correr. É bom correr porque se o autor já alegou e tem presunção a favor dele, o juiz pode, com base no 355, inciso 2º, julgar antecipadamente o pedido. Então, desde que se faça representar nos autos, há tempo de praticar os atos processuais indispensáveis à sua produção. Então, nós não teremos o efeito processual se o réu trouxer a prova. É isso que o dispositivo está dizendo. Então, está visto o 348 e o 349. Na verdade, já tínhamos visto o 348 e o 349, que é a primeira das providências preliminares. A segunda das providências preliminares, seguindo aqui a ordem do código, tá? É a réplica. O código chama de um modo horroroso como sendo do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na seção 3ª, ele chama das alegações do réu. Ninguém chama assim. Na prática, chama-se de réplica. A réplica, nós falaremos na próxima aula, mas ela se encontra nos artigos 350 e 351. E aí a gente encerra a aula aqui, ó, tratando da última das providências preliminares típicas, que é o saneamento. O saneamento está previsto no artigo 352. Olha o que prevê o artigo 352. Verificando a existência de irregularidades ou vícios que sejam sanáveis, corrigíveis, o juiz deve determinar sua correção, em prazo nunca superior a 30 dias. A ideia de sanabilidade, de correção dos vícios, o que se associa naturalmente ao princípio tão repetido aqui, tão decantado, princípio da primazia da resolução do mérito. Princípio da primazia da resolução do mérito. Eu sempre menciono artigo 4º, artigo 6º, artigo 139, inciso 9º, artigo 276, artigo 277, artigo 488, artigo 357, inciso 1º, artigo 932, parágrafo único, tem vários outros. Isso para mostrar para vocês que o Código de Processo Civil trata dessa ideia de sanabilidade, de correção dos vícios processuais, e prepondera a resolução do mérito em vários momentos, e não exclusivamente nesse. No próximo tópico da disciplina, que é o julgamento conforme o estado do processo, estamos caminhando para o final do curso, né? No próximo tópico da disciplina vai aparecer de novo o saneamento. Não vou ficar toda hora repetindo. Vou falar assim, já falamos. Princípio da primazia da resolução do mérito, aqueles artigos que eu sempre menciono, pau no burro. Segue. Tá? O código trata dessa ideia de primazia da resolução do mérito e de correção dos vícios em várias passagens. Aqui é mais uma delas. Não é uma exclusividade aqui, é mais uma das manifestações. O que é que falta para a próxima aula? Na próxima aula nós veremos a réplica, artigo 350 e 351. E, além disso, também as providências atípicas. E vamos começar o julgamento conforme o estado do processo, para encaminhar para o final da disciplina. Ok? Então, meus amigos, eu não lhes devo nada. Estamos quites. Purguei a minha mora. Está bom por hoje. 3h40. Está muito bom. Eu não tenho à disposição dos senhores. Eu sei que vocês querem continuar. Mas para mim tá bom. Vamos parar. A gente continua na próxima aula. Réplica. Tem bastante coisa para falar. Eu passaria das 4 horas e eu não tenho interesse em passar das 4 horas. Ok? Então, meus amigos, olha, obrigado pela companhia.
Fiquem todos os senhores com Deus. Faço questão de desejar boa tarde nominalmente ao senhor Anderson André, a digníssima senhora Crislane Manhães e a excelentíssima doutora senhora eminente Paloma Vitória Casemiro. Obrigado pela companhia de vocês. Fiquem com Deus, que Deus esteja com vocês. Bom final de semana. Gostaram, né? Bom final de semana e até quarta-feira pela manhã. Galera, um abraço para vocês. Até a próxima.